As ruínas de uma sinagoga dos tempos de Jesus. Rodrigo, nós estamos andando em pedras originais de Magdala. Jesus provavelmente pisou nessas pedras. Maria Madalena. As histórias dos encontros entre o Mestre de Nazaré e Maria Madalena. Maria Madalena é a mulher mais fascinante do Novo Testamento. Antes de tudo, a primeira e mais importante discípula de Jesus, a mulher mais presente ao lado de Jesus. E meu fascínio por essa personagem é tão grande que eu escrevi um livro sobre ela. Maria Madalena foi injustiçada ao longo da história. E ainda, um pedido especial feito em Nova York marca o início de uma relação e de uma família. Eu vou contar para vocês quem fez o pedido e por que ele foi tão importante para mim. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado, uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Todas as semanas a gente viaja junto pelos lugares sagrados mais incríveis do planeta, com reportagens especiais para conhecer mais da história desses lugares. Semana passada a gente foi para Paris, na França, para aprender mais sobre a história do vinho dos tempos de Jesus e sobre a importância histórica e religiosa da bebida. Hoje, a gente segue viajando por lugares sagrados fascinantes, com histórias captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita. Tá todo mundo pronto? Vamos viajar? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. Aristóteles foi um dos maiores intelectuais da antiguidade. Seus estudos cobriram diferentes áreas, mas foi como filósofo que ele deixou o legado mais importante. A forma única de pensar e entender o mundo fizeram com que muitos dos raciocínios formulados por Aristóteles há muito tempo fossem repetidos durante séculos. Um deles é a ideia de que o todo é maior do que a soma das partes. A frase atribuída a Aristóteles faz muito sentido quando a gente pensa no encontro entre duas pessoas. Pode ser uma amizade, uma relação profissional ou uma relação amorosa. Quando duas pessoas se encontram de fato nos caminhos da vida, elas formam muito mais do que a simples soma das duas personalidades e das capacidades das duas pessoas. Para quem gosta de música, pode ser John Lennon e Paul McCartney com os Beatles, ou Tom Jobim e Vinícius de Moraes na Bossa Nova. Para quem gosta de futebol, a eterna dupla dos Santos, Pelé e Coutinho. Algo novo é criado a partir dessa relação quando um estimula o outro, quando um tira o melhor do outro, quando um desafia o outro, quando um complementa o outro. No programa de hoje, a gente vai falar desses encontros. Nossa primeira parada é uma cidade às margens do Mar da Galileia. A gente vai para Magdala com o Rodrigo Alvarez. Deixa eu falar com as pessoas que estão assistindo a gente, que estão do outro lado aqui da tela. Pessoal, isso aqui é incrível. Não foi descoberta só a sinagoga. Bom, só a sinagoga já seria algo impressionante. Mas o que se descobriu aqui em 2006 foi a cidade inteira de Migdal, a cidade de Maria Madalena. Rodrigo, nós estamos andando em pedras originais de Magdala. Jesus provavelmente pisou nessas pedras. Maria Madalena. Maria Madalena é a mulher mais fascinante do Novo Testamento. Mulher que, ao longo de 2000 anos, gerou inúmeras histórias, muitas delas que não são verdadeiras. Foi chamada de prostituta. Foi, antes de tudo, a primeira e mais importante discípula de Jesus, a mulher mais presente ao lado de Jesus. E meu fascínio por essa personagem é tão grande que eu escrevi um livro sobre ela.
Maria Madalena foi injustiçada ao longo da história. A gente está aqui hoje na sinagoga de Migdal, a cidade que deu nome a Maria Madalena. Maria de Migdal, Maria Magdala, Maria Madalena. É muito recente, gente. Foi em 2006, quase nada se a gente considerar 2000 anos de história. A congregação mexicana de padres católicos, legionários de Cristo, resolveu fazer um hotel na cidade natal de Maria Madalena. E aí começaram a escavar para fazer o hotel. Eis que, a menos de 1 metro de profundidade, surge uma sinagoga do século I, do tempo de Madalena, do tempo de Jesus. E sabe quem estava nessas escavações? Meu amigo, Padre Bessa, que vai me ajudar a contar essa história hoje. Eu vim em 2013 como voluntário, fui o primeiro padre voluntário no mundo em Magdala. E a primeira grande descoberta foi essa pedra. Acharam a pedra com símbolos judaicos, representando o templo, lembrando que o templo ainda existia em Jerusalém. E essa daqui é uma das poucas dessa época. Essa aqui é 50 anos antes de Cristo. Então, quando eles encontraram aqui, eles perceberam que tinha uma espécie de um... Parece uma flor, padre? Aqui tem você tem uma flor com 6 pétalas, mais 6, 12 pétalas, lembrando as 12 tribos. 6. Onde estão as outras 6? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 12 tribos de Israel. E depois nós temos a menorá, que era um candelabro de 7 braços. Não é comum ver menorá nessa época dentro de sinagoga? Não. Porque em respeito à menorá, em respeito à menorá. Isso conecta essa sinagoga ao templo? Ao templo. Então, quando eles encontraram isso aqui, eles perceberam que existia algo de importante nesse lugar. Esse foi o primeiro achado? Foi o primeiro achado. Menos 2 metros, já encontraram. O padre John, que era o padre legionário de Cristo, que era o coordenador, foi o idealizador, ele me disse certa vez que ele dizia assim em oração: Deus, se for achar alguma coisa, que seja algo muito precioso. E de fato, muito precioso. E aqui, de fato, era o local de reunião, a casa de assembleia, a sinagoga. Isso, a sinagoga, o lugar da assembleia, exatamente isso. Segundo os estudos, Magdala tinha em torno de 3.000 a 4.000 habitantes. Porém, Flávio José fala em 40.000. Inclusive, vamos lembrar que a revolta dos judeus em 70 depois de Cristo contra os romanos começou aqui na Galileia. A quantidade de pessoas que foram mortas aqui é impressionante. Magdala foi totalmente destruída pelos romanos. Alguns fugiram ainda de barco, vamos ver mais na frente tinha um porto aqui, e também foram mortos pelos romanos. Então essa sinagoga foi destruída no tempo que destruíram Jerusalém, exatamente. Também destruíram aqui? Sim. E ali, aquelas pedras que estão ali na frente, também os arqueólogos encontraram aqui, que também é uma coisa muito significativa e simbólica, que dá para entender que o povo, a população veio para cá, colocou na frente da sinagoga uma espécie de uma barricada de pedras para proteger o lugar sagrado. Por isso que tinha aquelas pedras ali? Aquelas pedras ali. Depois a pedra de Magdala foi colocada aqui porque era onde, lá, você está vendo lá naquele canto lá? Está vendo alguma coisa na parede ali? Pronto, o local mais importante, os 2 locais mais importantes da sinagoga, lá onde ficava o rolo dos livros, espécie de um armário onde guardava, para entender, né? O local onde ficava o rolo dos livros. E aqui o ambão, ou mesa da palavra, onde se lia a Torá. Onde abria o rolo e fazia a leitura da Torá. Eu acho importante que vocês entendam que a peça mais importante que foi encontrada aqui nessa sinagoga, nessa cidade inteira de Magdala, é essa pedra aqui. Por algum tempo se discutiu como é que iam chamar, deram alguns diversos nomes para ela, até que chegaram ao nome definitivo, como ela foi catalogada e registrada, que é Pedra de Magdala. A pedra que simboliza não só
a sinagoga onde ela estava, o centro da sinagoga onde ela foi colocada. Essa aqui é uma réplica, a original está aqui dentro. A gente mostra nas imagens para vocês. Mas simboliza também o encontro de Jesus com Maria Madalena, que muito possivelmente aconteceu aqui. Se não foi o primeiro encontro aqui, no momento da cura, é muito possível, muito provável que Jesus tenha vindo até aqui, inclusive pregar, né, padre? Porque Jesus ia de sinagoga em sinagoga pregando. A gente tem isso nos evangelhos. Ele saiu de Nazaré, escolheu Cafarnaum, que fica aqui perto, para ser a sua morada, a sua casa em Cafarnaum. E aqui fica perto de Cafarnaum. E Mateus também afirma que ele visitava e pregava nas sinagogas da região, como essa aqui. Essa, inclusive, é a mais luxuosa, né, padre? No sentido de construção, de arquitetura, né? Tem mosaicos que lembram os mosaicos que havia em Roma. E interessante que a maior riqueza ficava aqui, que aqui se colocava o rolo da palavra de Deus. A Torá. O pergaminho da Torá. Para o povo dessa cidade, era o lugar mais importante. Era essa pedra. Então a gente imagina a leitura da Torá sendo feita aqui em cima. A pedra os rolos ficavam ali, uma espécie de um armário santo, o lugar onde ficava a palavra. Era trazida para cá e aqui o rolo era aberto e era proclamada a palavra que provavelmente Jesus, como diz Mateus, passou em toda a sinagoga da região, ele esteve aqui e ele também abriu o rolo da palavra e pregou a palavra nesse lugar, nessa sinagoga. Não estavam aqui essas pedras exatamente durante as escavações, né? Não, eles foram montando pouco a pouco. Como é que foi o seu trabalho como voluntário? O que você fez exatamente? Na verdade, quando eu cheguei aqui, a sinagoga já tinha sido descoberta, eu estava mais do lado de lá, na parte de trás, e o trabalho de voluntário era fazer escavações, separando tudo. Existe uma equipe de arqueólogos que tem que examinar tudo, né? Então, o meu trabalho como voluntário é basicamente fazer buraco e separar aquilo que, às vezes, para mim era importante e depois o arqueólogo dizendo isso aqui não é nada, isso aqui é alguma coisa, né? Então, eu trabalho praticamente um trabalho braçal, digamos assim, mas de um sentido muito importante para mim, como padre, como cristão, né? Como é que a gente pode explicar para um cristão brasileiro qual a diferença de uma sinagoga para uma igreja, para um templo cristão? Então, a sinagoga, elas nasceram, a sinagoga quer dizer lugar da assembleia, né? Não necessariamente um prédio, mas se tem 10 judeus reunidos com a Torá, é uma sinagoga, é o lugar da assembleia. Quando houve o exílio da Babilônia, foi quando nasceram a sinagoga, porque eles tinham necessidade, e existia também um problema, porque eles diziam, olha, mas o Shekinah, a presença de Deus, só no templo, o templo foi destruído. E os profetas começaram a mostrar ao povo de Deus que não precisava estar no templo para ter a presença de Deus, que no encontro da sinagoga, no encontro da assembleia, junto com a Torá, com a palavra de Deus, estaria a presença de Deus. Jesus falou também disso. Sim. O templo está dentro de nós. E quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E a gente pode imaginar que se não foi aqui, foi muito perto daqui que Jesus conheceu Maria Madalena? Com certeza. Onde foi o local? Vamos lembrar que Mateus vai falar que Jesus estava do outro lado, veio para Magdala de barco, desceu, ali tinha um porto. Quando ele desceu, ele veio para a cidade. Pode ser que naquele momento tenha encontrado com Maria Madalena, não tem como dizer qual foi o local, mas podemos afirmar que foi aqui em Magdala. Visitar ruínas é, muitas vezes, como viajar no tempo. A gente caminha por onde personagens históricos andaram e tem uma noção de como a vida se organizava há séculos ou milênios. São estruturas já expostas pelo trabalho incansável de arqueólogos. A arqueologia é o estudo de povos do passado por meio das evidências materiais. No cinema a gente viu o Dr. Indiana Jones encontrar o que teria sido o Santo Graal, o cálice que Jesus teria usado na última ceia. E que no filme, o terceiro da série, tinha poderes de cura. No século XIX, o acadêmico americano Edward Robinson viajou para o que era então a Palestina, para tentar encontrar lugares que estavam descritos na Bíblia, como o túnel de Ezequias,
ou o túnel de Siloé, um aqueduto escavado na rocha aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E ainda o Arco de Robinson, que ganhou o nome dele, uma escadaria monumental que dava acesso ao Templo de Jerusalém, construída como parte da expansão feita por Herodes no século I a.C. Em lugares como essa área de Magdala, que a gente está vendo no vídeo, o governo israelense tem como regra solicitar o que se chama de escavação de salvamento, que vai garantir que nenhum sítio arqueológico importante seja deixado de lado ou destruído por causa de um novo projeto. Recentemente, em Roma, um trabalho de expansão de uma linha do metrô encontrou uma residência que pertencia a um comandante militar do século II d.C., da época do imperador Adriano, olha só. Isso só foi possível graças ao tipo de escavação que é feito para construir os túneis do metrô, que vai muito mais fundo do que um trabalho arqueológico normalmente alcança. Todas essas histórias deixam no ar a possibilidade de que muitas construções do passado da humanidade ainda possam ser encontradas e estudadas. Já imaginou? Daqui a pouco a gente volta para Galileia, para a segunda parte desse especial sobre Jesus e Maria Madalena. Até já! Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Daqui a pouco a gente vai para Nova York, para você conhecer uma história de amor que começou com um pedido especial. E por falar em Nova York, outro dia eu encontrei aqui na cidade um ator famoso, do qual eu sou fã. Ele fez sucesso na série Ted Lasso. Jeremy Swift é inglês e passava uns dias de férias na cidade. Eu esperava para atravessar a rua, ali entre a 43 e a 44, e ele vinha cruzando a Sexta Avenida. Imediatamente eu o cumprimentei, disse que era fã do trabalho e pedi essa foto que vocês estão vendo aí. Foram só alguns segundos de interação e depois cada um seguiu o seu caminho. Esse encontro me fez pensar em como são essas coisas, né? Algumas pessoas chamam de coincidências, outras acham que tudo está escrito. Se eu tivesse escolhido um outro dia para fazer minha gravação, se eu tivesse saído 5 minutos mais cedo ou mais tarde, ou se eu tivesse andado mais rápido ou mais devagar, eu provavelmente não teria me encontrado com ele. Nesse caso, foi um encontro sem grandes consequências. Mas algumas vezes, esses são os encontros que mudam a vida da gente. E a gente vai agora voltar a Magdala, onde o Rodrigo Alvarez conversa com o Padre Bessa e conta mais sobre a história incrível de Maria Madalena. Lá eles encontraram uma espécie de vocês podem chamar assim, uma mini indústria de peixe, onde salgava os peixes. Também foram encontrados muitos jarros que colocavam os peixes com conservante ou faziam molhos para poder vender fora. Né? E aqui você tem um mercado de peixes, você vê que tem uns menores, maiores, dependendo do dono da banca de peixe. Né? Então o pessoal vinha aqui para a sinagoga e saía por aqui e passava aqui para levar o peixe para cá. O peixe era o São Peter, que hoje se diz, né, que é o peixe de São Pedro? O tilápia, né? Mas teve resquícios de peixe aqui, ossos de peixe? O que foi encontrado o mesmo material que era utilizado nos mercados. Inclusive, eles acham que aqui, além de ter essa mini indústria, também tinha uma indústria de artesanato para fazer esses jarros, como também foram encontrados aqui artefatos de um local onde eles transformavam o trigo em pão. Padre, isso é incrível, porque é de arrepiar. A gente está no lugar onde Madalena provavelmente vivia ou nasceu. Encontrou com Jesus. E um lugar que a gente pode sentir aqui a vida que havia, porque tem casas, tem a sinagoga, tem as casas dos pescadores. Nesse lugar aqui, exatamente o que era, Padre? Foram encontrados artefatos aqui muito, muito preciosos que indicam que era uma casa de pessoas ricas, de posse, né? E ficava bem perto da sinagoga. E um detalhe, veja aqui, olha. Você tem aqui uma mikveh. Um local para o banho, né, de purificação dos judeus dentro da casa. Para ter isso, mostra que era uma família rica, e para ter uma família rica mostra que a cidade era uma cidade desenvolvida. Lá de Fortaleza para Jerusalém,
que você carrega dentro de você nessas andanças todas aí? Fortaleza, onde você nasceu, Mossoró, onde você viveu e andou pelo mundo todo. Tornei padre em Montes Claros, depois morei nas Filipinas, morei um tempo em Portugal, Inglaterra, Palestina, Israel. Quando eu fui voluntário aqui em Magdala, me apaixonei por isso aqui, e pela arqueologia, e coloquei no meu coração, um dia eu vou voltar para estudar mais. Eu voltei para estudar arqueologia, né, com os franciscanos, para poder conhecer mais essa ciência que precisa de outras disciplinas para poder fazer afirmações tão importantes para a história da humanidade. Como é que foi a sua infância? Jogando futebol. Mossoró ou Fortaleza? Fortaleza e ia sempre para Mossoró, né? Jogava futebol, meu sonho era ser jogador de futebol, recebi até convite para jogar futebol. Só que em um determinado momento, quando chegou o convite, eu fui falar para o meu superior, disse, olha, me convidou para jogar num suburbão e tal. Ele disse, você saiu de casa para ser padre ou jogador de futebol? Qual é a sua leitura, padre, dessa imagem? Fartura, está oferecendo, mas não falta. Ajudando a Nosso Senhor, que as mulheres ajudavam na sua missão. Um pão pela metade, não é um pão inteiro. Pão dividido. Compartilhar. Compartilhar. E Jesus com as mãos abertas. Ou seja, mesmo para Jesus não tinha privilégio. Era metade do pão que todo mundo tinha que comer. Padre, o que você sente quando vê, por exemplo, um filme como aquele Última Tentação de Cristo? Uma cena de Maria Madalena como prostituta recebendo os homens ali. O filme termina com o casamento de Jesus com Madalena. Jesus, na verdade, já não está mais na cruz. Como é que você entende essa ficção toda que se criou a partir de Madalena? Eu vejo com muita tristeza, né? Para mim, o amor de Maria Madalena para com Nosso Senhor era o amor ágape, o amor incondicional, que é possível sim. E nessas duas esculturas aqui, a gente percebe esse amor. Nos evangelhos gnósticos, tem algumas passagens que surpreenderam o mundo quando eles apareceram na metade do século passado, citando Madalena em uma relação muito próxima com Jesus. Madalena como discípula, muitas vezes principal, a quem Jesus confidencia seus maiores segredos. Aquela que tudo entende. Madalena, uma discípula de uma inteligência e uma espiritualidade superior. Mas há também, nos gnósticos, um trechinho só, que diz, Jesus tinha 3 Marias perto dele. Sua mãe, sua irmã e sua companheira. Desse trecho, a gente pode entender uma companheira, a sua irmã também, como discípula, apóstola, que o acompanhava. Tem um outro trecho que diz o seguinte, Jesus beijava Madalena na boca com frequência. Eu não estou dizendo que ele é verdadeiro, porque muito se escreveu sobre Jesus e Madalena e não é tudo verdadeiro. Mas qual é a interpretação possível? Porque foi escrito por cristãos, um pouco depois dos evangelhos, não é recente, é muito antigo, pessoas que viam em Jesus Cristo o Salvador da humanidade, que não tinham nenhuma intenção de falar mal de Jesus, pelo contrário, falavam bem de Jesus e viam em Madalena uma grande apóstola. O que é esse trecho que diz Jesus beijava Madalena na boca com frequência? Em primeiro lugar, companheira, ela acompanhou Nosso Senhor Jesus Cristo, está nessa imagem, ela ajudou, colaborou e recebeu muito conhecimento. Ela foi catequizada, ela recebeu, Jesus partilhava com ela quantas dúvidas, né? Nem tudo está no Evangelho, né? Quantas dúvidas que os apóstolos tinham, que Maria Madalena tinha e perguntava a Jesus que não está nos apóstolos. Então eu discordo dessa afirmação do beijo, mas pode ser que o significado seja no sentido de passar o saber, né? É assim que eu vejo também, pai. Porque a gente pode entender o beijo como o sopro do conhecimento, a boca sopro da vida, transmitindo a vida, mas também o conhecimento. Sim, sim. E naquela época o beijo era uma coisa muito comum entre homens também. A gente pode imaginar que não fosse um beijo amoroso, né?
mas sim um beijo fraterno. É uma possibilidade? Eu continuo achando que não... Não havia beijo? Não havia beijo, né? Mas... Nem no rosto, padre? Mas no rosto, sim. Na sua avaliação, é sensacionalismo que fazem? A polêmica, ela gera mais curtida no Instagram? Mais curtida no Instagram, nas redes sociais, então é melhor, as pessoas preferem usar da polêmica do que buscar a verdade mais a fundo. E dá mais trabalho buscar a verdade mais a fundo, né? Mas é essencial. E hoje a gente pode então dizer, eu estou falando agora da sua visão de padre brasileiro que está aqui vivendo em Jerusalém, que Madalena foi uma apóstola de Jesus. Com certeza. Então não foram 12, padre, temos que contar 13 pelo menos. Como é que fica essa conta? 12 apóstolos e uma apóstola. Então tá bom, tá resolvido. Ela é a apóstola de Jesus. Foi a primeira a fazer o encontro com o ressuscitado. E foi a primeira que recebeu a missão de anunciar a base da nossa fé, que é a ressurreição. Que alto, em latim. Lucas 5, avançar para águas mais profundas. Por isso que ele tem um barco. Qual é o seu entendimento espiritual desse dizer? Não podemos ficar na superficialidade. Devemos ir na profundidade. Descobrir cada vez mais, conhecer cada vez mais. E Maria Madalena fez isso. E não só ela, o detalhe dessa entrada dessa igreja, você tem 8 colunas. Em cada coluna tem um nome de mulheres que foram importantes na evangelização. Porém tem uma coluna aqui, aquela lá, ó. Vazia? Vazia. Aquela é cada mulher que hoje assume esse papel de levar a boa nova do nosso Jesus Cristo. Então, cada mulher que vem aqui, né, do mundo todo chega aqui, ela se identifica com aquela coluna. Rodrigo, nós estamos andando em pedras originais de Magdala. Jesus provavelmente pisou nessas pedras. Maria Madalena, quem sabe o encontro não foi aqui, não podemos afirmar. Mas essas pedras são testemunhas da vida dessa grande apóstola de Jesus. E como é que é para o padre estar nesse lugar aqui, que pode ter sido inclusive um lugar de pregação de Jesus? Para mim é indescritível. É saber que me tornei sacerdote, deixei meus planos de casar, ter filhos, jogar futebol, tantos planos que eu tinha, para viver um sonho maior. E para mim é o sonho de Deus, que é viver e pregar essa palavra. O que você leria hoje, nesse ambiente aqui? Que trecho dos evangelhos você leria? Eu leria aquele que me conduziu para todos os lugares. Lucas 1,37. Foi a frase que o anjo disse à Virgem Maria. Para Deus, nada é impossível. Foi o Deus do impossível que me tirou da minha família, dos meus projetos, meus planos, para me tornar sacerdote. Que para Deus, nada é impossível. Padre, tem alguma passagem nos evangelhos que nos faz entender o que foi a passagem de Jesus por esse lugar onde a gente está agora? Temos. Mateus que fala que Jesus passou por várias sinagogas. Mateus que fala que Jesus desceu, veio de lá, desceu no porto aqui em Magdala. Né? E a passagem de Jesus, o encontro de Jesus com Maria Madalena. Quer ler para a gente esse encontro? Podemos. Lucas 8. Em seguida, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vila em vila, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Acompanhava Jesus os 12 e algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. A palavra aconteceu aqui, nesse local.
É difícil de mencionar as consequências da recuperação da história de Maria Madalena. Relíquias atribuídas a ela eram veneradas na Idade Média. Por séculos, Madalena foi chamada de prostituta e hoje é reconhecida como uma superapóstola de Jesus. Essa posição de destaque a coloca também como uma das primeiras mulheres com papel importante na história da humanidade. Em instantes, a gente vai viajar para Nova York para conhecer uma história de amor que começou com um pedido para São Patrick. O Expedições ao Sagrado volta já já. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. É muito comum as pessoas perguntarem para um casal, onde é que vocês se conheceram? Você já deve ter ouvido isso, né? Ou você já deve ter perguntado. E é impressionante como essas histórias são sempre cheias de detalhes, porque são momentos tão marcantes que mesmo com a passagem do tempo, essas histórias não saem da nossa cabeça e são carregadas de significados. Mesmo num primeiro encontro, muitas vezes já é possível ver traços da dinâmica que vai reger essa relação durante muito tempo. Agora você viaja comigo aqui para Nova York para conhecer a história de como um casal se conheceu. E tudo começou com um pedido especial numa grande igreja da cidade. Eu vim aqui a Nova York para contar para você uma história que mudou a minha vida. E eu nunca contei para ninguém. Mas sabe por que eu não contei? Porque um pedido que foi feito aqui dentro, que mudou a minha vida, esse pedido não fui eu que fiz. Eu vou contar para vocês quem fez o pedido e por que ele foi tão importante para mim. Hoje, depois de 12 anos, eu vim até aqui para ouvir dela, da minha mulher, Ana Cristina, o que foi exatamente que aconteceu aqui dentro da catedral. Qual foi o pedido que ela fez? E claro que eu vou contar para você também a história incrível dessa igreja que tem tudo a ver com a formação da personalidade de Nova York. Eu ia entrando, mas eu parei aqui para fazer uma reflexão. Como é que a vida da gente pode mudar sem que a gente tenha feito nada para isso, né? Eu estava lá no Xingu com os índios, voltando depois para São Paulo. A Ana Cristina estava aqui fazendo um pedido que mudaria minha vida quando a gente se encontrasse logo em seguida. E daí nasceriam nossos filhos, o Rafael e a Audrey. E tudo mudaria. Mas antes eu queria te contar a história do lugar onde tudo aconteceu. Porque esse lugar é fascinante e eu acho que se não fosse o pedido feito aqui, será que tinha acontecido? A Catedral de St. Patrick foi inaugurada em 1879, depois de muitos anos de construção. Foram mais de 2 décadas. E quem fez a catedral acontecer realmente foi o John Hughes, que era um padre obstinado por essa obra. Ele acabou virando arcebispo, mas não viveu o suficiente para ver a obra concluída. Ele morreu um pouco antes. Aí eu preciso contar para vocês por que a Catedral de Nova York tem o nome de um santo irlandês, o St. Patrick. Gente, ela foi construída numa época que muitos imigrantes vinham chegando aqui. Gente do mundo inteiro. E continuam chegando, né? A gente está vendo hoje a igreja lotada. Tem gente do mundo inteiro em Nova York, sempre teve. Mas os irlandeses foram muito importantes na formação dessa cidade. E olha, a catedral foi construída lá pelos anos 850, né? 1850, 1860, num tempo que era também de muita dificuldade em Nova York, o tempo das gangues. Tinha gangue irlandesa também naquela época, gangue italiana. Isso foi retratado no filme do Scorsese. Lembram do Gangue de Nova York? Gangues de Nova York mostra o enfrentamento entre os americanos protestantes e os imigrantes cristãos irlandeses, com Leonardo DiCaprio no papel de Amsterdã, um jovem irlandês que deseja vingar a morte do pai. Até na disputa entre as gangues, a questão religiosa era central, porque desde aquela época a cidade era habitada por famílias cristãs de diferentes denominações, além de muitos judeus também. E assim como os judeus e os italianos, os irlandeses influenciaram muito na personalidade de Nova York. Você consegue imaginar que isso aqui era uma área rural? Quando esse terreno foi comprado pelos jesuítas em 1810 para fazer uma escola aqui, a Quinta Avenida, é claro, não tinha asfalto. As ruas de trás nem existiam. Isso nem era considerado Nova York, eles compraram terreno fora da cidade porque era mais barato.
E aí depois vieram para cá monges trapistas franceses, fizeram uma caridade aqui. Esse lugar sempre foi associado ao cristianismo. Até que a Igreja Católica comprou o conjunto, colégio, capelinha que tinha aqui e o terreno. E aí veio o bispo John Hughes, que na época era só um padre, ainda obstinado pela ideia de fazer aqui uma catedral, porque a antiga catedral de St. Patrick, que já existia, era pequenininha, lá em downtown, né, a parte baixa da cidade, já não comportava os fiéis cristãos, que eram muitos, né, a população cristã crescia a todo momento aqui. Compraram o terreno e aí, um pouco mais tarde, né, demorou um tempo até que eles começassem a obra, porque era muito caro. Imagina construir uma obra, né, um prédio desse aqui. Nova York tinha acabado de ser promovida a arquidiocese e a Ordem do Vaticano foi construir uma igreja para substituir aquela antiga. A nova herdou o nome que os irlandeses tinham dado para outra, Catedral de St. Patrick. Todo mundo já ouviu falar de St. Patrick, né? Até porque tem um feriado, é o santo padroeiro da Irlanda. E ele ficou muito conhecido porque fugiu da escravidão, depois voltou para a Irlanda para catequizar aqueles que tinham escravizado eles. Se tornou um dos personagens mais marcantes da história do país. Aqui em Nova York, para a construção, o arcebispo John Hughes pediu doações aos católicos da cidade. O projeto era grandioso, né, como a gente está vendo aqui. Uma igreja em estilo neogótico, com um pináculo de mais de 100 metros de altura, na cidade que ainda não tinha esses arranha-céus. As portas da St. Patrick se abriram aos fiéis em maio de 1879, com a presença de mais de 40 bispos e arcebispos. E não é qualquer porta, é uma porta de bronze, uma das partes mais bonitas da igreja. Essa porta, esse portal da Catedral de St. Patrick, todo feito em bronze, ele tem 3 mulheres e 3 homens. Assim como lá dentro existem 12 vitrais de mulheres e 12 vitrais de homens, de santas e santos. Essa aqui é a chamada Filha de Nova York. Aqui em cima, a mãe dos imigrantes, o que é outra coisa muito bacana aqui, o respeito, a dignidade aos imigrantes. Nova York sempre acolheu bem quem veio de fora e foram eles que ajudaram a construir essa cidade. Eu cheguei bem na hora da missa, vou falar baixo. Olha só o transepto de 44 metros dessa igreja. Se junta a outro e forma uma cruz. Num cantinho aqui tem as 5 estações da Via Crucis. Foram talhadas em pedra e vieram lá da Holanda. É uma das poucas igrejas do mundo com a mesma quantidade de vitrais dedicada aos santos e às santas. São 12 homens e 12 mulheres. Ainda antes de ser inaugurada, a Catedral de St. Patrick recebeu uma doação bastante generosa da viúva de um banqueiro de origem irlandesa. Ela era também sobrinha do arcebispo que construiu a St. Patrick e exigiu que o dinheiro fosse usado para a obra de uma capela dedicada a Maria. Essa capela que fica atrás do altar, a Capela da Senhora. Ah, tinha uma condição. A construção só começaria depois de sua morte. É interessante isso. Quanta gente faz doação e pratica filantropia por pura vaidade. Nesse caso aqui não. Margaret Hughes, a doadora, não queria sair na coluna social. Aqui aconteceu em 1920 um casamento entre 2 escritores, Zelda e Scott Fitzgerald, o autor do famoso Grande Gatsby. Zelda era rica, Scott mal tinha dinheiro para aluguel. E ela só aceitou a proposta de casamento depois que o Scott lançou o primeiro best-seller. Os dois foram retratados num filme do nova-iorquino Woody Allen, mas lá em Paris. Gente, agora chegou o momento de contar a história do meu casamento com a Ana Cristina, que começou nesse cantinho da St. Patrick, bem aqui. Foi em 11 de maio de 2011. Eu tinha acabado de me mudar de Nova York para São Paulo. Mesmo trabalhando e viajando muito, eu sentia um vazio naquela época. Aliás, nos dias que antecederam o nosso encontro, eu estava no Centro-Oeste, em Goiás, bem na terra da Ana Cristina. Subi o Rio Araguaia e, mais precisamente, quando ela estava aqui em Nova York, eu estava com os índios Camaiurá, em pleno Xingu. Eu estava em Nova York
naquela época porque eu estava numa situação muito difícil na minha vida. Foi uma viagem de mais ou menos umas 2 semanas e eu tinha vivido uma relação muito tóxica. Então eu me sentia muito mal, eu queria mudar a vida, eu estava muito triste e nem Nova York estava me animando, o que é incrível. Eu sentia que alguma coisa tinha que mudar. Foram muitos anos que eu passei e eu perdi muitos amigos, perdi muito da minha relação com a minha família, né? Eu tinha um grande sonho na minha vida que era ser mãe e eu sabia que tudo aquilo nunca iria acontecer. Como todo mundo sabe que é uma relação tóxica, uma relação que você se sente diminuída o tempo todo. E era essa uma relação que eu estava vivendo, que eu vivi naquele momento. E quando eu estava aqui, eu estava no momento de terminar com aquela relação. Nesse dia que eu vim aqui na St. Patrick, quando eu acordei, eu olhei pela janela do hotel e tudo estava fechado. Você não podia andar nas ruas aqui na Quinta Avenida. E eu não entendia por quê. E eu saí caminhando. Falei, eu vou ver o que está acontecendo. Eu passei pela St. Patrick e falei, eu vou entrar agora nessa igreja. Foi como se fosse um chamado. Venha, que aqui é um lugar que te acolhe, né? Aquela multidão toda que estava ali fora é a vida louca. E aqui realmente é um momento que você pode refletir sobre a sua vida, sobre aquilo que você realmente quer. Entrei e, mais uma vez, eu fiquei sempre no mesmo lugar. Eu sempre gosto de entrar na igreja e rezar do lado esquerdo da igreja. E, nesse momento, me veio um sentimento tão bom, aquele sentimento no meu coração que eu gosto de sentir quando eu estou num momento muito íntimo meu, que foi aquele sentimento tipo, tudo pode mudar, eu tenho força para isso, e eu pedi a Deus com muita fé que me enviasse uma pessoa muito boa para ficar do meu lado, porque eu achava que eu merecia isso, né? Eu precisava de ter alguém na minha vida que valesse a pena, que queria caminhar junto comigo. Esse pedido, eu acho que ele veio junto com esse chamado para entrar dentro da igreja, sair da multidão, entrar e me escutar o meu coração. Que quando eu terminei de rezar, eu rezei de olhos abertos, porque eu queria ver onde eu estava. Eu rezei olhando para o altar e eu falei, eu preciso lembrar desse momento. E eu tirei uma foto da igreja, que hoje está completamente diferente, porque ela era muito mais escura, essa igreja. Ela foi reformada, então ela está lindíssima, clarinha, está linda. Mas eu queria me lembrar do que eu tinha visto naquele momento que eu estava fazendo aquele pedido, que foi com aquele sentimento no coração da gente, assim, todas as vezes que eu rezei na minha vida, eu sempre esperei, eu senti, é como se fosse assim um apertinho no peito para realmente sentir que eu estava falando com Deus, que eu estava rezando, que eu estava agradecendo, sabe? E isso eu senti muito forte aqui. Ana Cristina não reparou numa coisa importante na Catedral de Nova York. O único não religioso que mereceu um túmulo dentro da igreja foi um ex-escravo nascido na ilha de Santo Domingo, onde hoje é o Haiti. Depois de ficar famoso como cabeleireiro na Nova York do século XVIII, Pierre Toussaint ganhou sua liberdade e tornou-se um dos maiores doadores da obra da catedral. Ajudava os pobres e os doentes. Foi declarado venerável pelo Papa João Paulo II. E seu processo de beatificação agora está em curso. E quando eu saí da igreja, Nova York estava tomada de pessoas. A Quinta Avenida não tinha onde pisar, não tinha como você caminhar livremente. Mas não é porque ela estava lotada de gente, é porque todas as ruas estavam fechadas, porque o Obama, o presidente na época, ia passar, porque ele ia falar com as famílias das vítimas do 11 de setembro. E eu
avancei no meio das pessoas para ver o que estava acontecendo e quando eu cheguei até a rua, o Obama estava passando. E naquele momento que o Obama estava passando, porque ele estava em Nova York para poder falar com as famílias das vítimas do 11 de setembro, naquela ocasião, ele acenou. Ele acenou, eu dei um tchau e ele deu um tchau. Então, para mim, não estou dizendo que ele estava acenando para mim, mas para mim aquilo foi a sensação de que alguém tinha me enxergado. Naquele momento, eu tive a plena sensação de que alguém tinha me enxergado, que eu estava numa situação em que eu não achava que ninguém me enxergava. Eu me sentia tão diminuída que eu achava que eu era transparente ao mundo. E naquele momento me veio muita força. Não. Você lembra como é que foi? Sim, a gente se encontrou em São Paulo, quando a gente estava no aeroporto. Que eu estava voltando. E eu indo para São Paulo e você voltando do Xingu. Eu estava todo pintado dos índios, né? Sim. Aí eu falei, como é que eu vou conversar com alguém com esse estado que eu tô, essa bermuda toda rasgada, esse sapato todo sujo? E isso aconteceu poucos dias depois de eu ter feito o pedido na St. Patrick. Sim, essa é a mágica. Né? Exatamente. Você veio aqui... Fui embora de Nova York no mesmo dia que eu fiz o pedido. Logo em seguida, eu fiz outra viagem para São Paulo para poder assistir a peça com uma amiga. E foi quando eu te encontrei. E a gente nem conversou tanto assim naquele dia. Não, eu fiquei curiosa para saber de onde que você estava vindo. Não teve abraço, teve nada. Não. Nem beijo no rosto teve. Não, imagina. Olha o esquilinho aqui, que bonitinho, ó. Olha só. Olha só, tá vendo? Essas coisas só acontecem. Eu acredito nessas coisas. Ele veio aqui falar com a gente. E você lembra onde é que a gente estava? Na esteira 4, de Congonhas. Você não sabia na época que era o meu número da sorte. É. E eu já tinha lido seu livro. E essa coincidência do haitiano? Sim, essa coincidência realmente... A gente não sabia até agora. Não. Tem uma coisa muito interessante que eu só descobri agora nessa vinda a St. Patrick. Que quando eu fiz aquele pedido, alguns bons anos atrás, que foi em 2011, eu havia lido um mês antes, talvez, o livro do Rodrigo, que chama Haiti Depois do Inferno. O nome já é bem curioso, né? Eu li o livro assim, peguei, sentei, li e terminei. Achei o livro sensacional. Era como se o Rodrigo, nesse livro, estivesse falando comigo. Eu senti uma conexão muito forte com ele no livro, pela forma dele escrever, realmente. E eu me lembro que eu até estou com um livro aqui hoje, que eu acho que eu até quero hoje agradecer novamente com esse livro aqui, e que eu escrevi atrás do livro a seguinte frase quando eu terminei: "Este foi o livro que me trouxe uma angústia e uma vontade engasgada de chorar, muito." E eu olhei para o Rodrigo, depois que eu terminei de ler esse livro, e falei, eu quero muito conhecer essa pessoa. Na verdade, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu me lembro bem que eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa. Porque eu gostei muito da forma com que ele escreveu e o que ele viveu. Eu acho que eu me identifiquei um pouco com aquele desespero daquele povo todo e ele ali, né, com tanta luta para fazer a reportagem, que eu me lembro de ter esse sentimento de eu preciso conhecer essa pessoa. E é muito curioso que só nessa vinda agora aqui na St. Patrick que eu descobri que aqui o único não religioso que está enterrado aqui é um ex-escravo haitiano, o Pierre Toussaint, que até eu quero ir até o túmulo dele, que eu acho que eu descobri que o meu santo é haitiano. Você que está vendo a nossa história, sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu acredito que coisas boas atraem coisas boas.
E esse foi um encontro de almas. Quando a gente pede alguma coisa, mas pede com sinceridade mesmo, quando a gente acredita naquilo que a gente está pedindo, normalmente acontece. Que linda a história do Rodrigo e da Ana, né? Eu tive o prazer de filmar esse especial em Nova York, estava ali por trás das câmeras, foi muito emocionante. E ouvir a história desse encontro me faz pensar na importância de pedir ajuda, né, no momento de oração, ou pedir ajuda para quem está por perto. É um gesto de coragem e de humildade, a gente se coloca vulnerável e a gente deixa clara a importância da ajuda que o outro pode nos dar, né? Seja uma pessoa próxima, seja um pedido para Deus ou para algum santo. Além disso, o pedido também é uma importante demonstração de confiança na força divina, quando é feito, claro, através da oração. Obrigado ao Rodrigo por esses especiais fascinantes e a você pela companhia. A nossa viagem continua. Semana que vem a gente segue viajando pelos lugares sagrados mais incríveis do mundo. Fique em paz.